Qual a identidade da mulher que está montada sobre a besta no capítulo 17 do livro do Apocalipse? Este é o assunto do nosso vídeo, a identidade desta mulher. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Mas antes de eu desenvolver aqui os comentários acerca deste tema, eu quero pedir a você, se no final desse vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. Isso ajuda muito na divulgação da Palavra de Deus, ajuda muito o canal, pois o YouTube vai recomendar o mesmo e outras pessoas também vão assistir. Ok? Eu fico muito agradecido a você. Estamos combinados? Então vamos lá. Por qual razão eu estou gravando esse vídeo? Um dos inscritos aqui do canal Renovo da Palavra me pediu para fazer alguns comentários sobre este tema, tendo em vista que é um tema polêmico, é um tema principalmente debatido entre a visão preterista e a visão futurista. Lembrando, gente, que tanto os preteristas radicais como os preteristas parciais têm a mesma compreensão deste assunto. Por outro lado, os futuristas têm também a sua compreensão sobre a identidade desta mulher. Então, quais são as teorias que existem sobre este tema? Uns entendem que esta mulher é uma referência à cidade de Jerusalém do primeiro século. Outros entendem que esta mulher é uma referência à cidade de Jerusalém, mas no futuro distante ainda, no final dos tempos. Há quem compreende que esta mulher é uma referência à Roma imperial e, na sua extensão, saindo da parte política, também entra a parte espiritual e religiosa, ou seja, a Roma religiosa ao longo dos tempos. Existe uma teoria, muitos poucos, mas ainda existem os poucos que pensam que é Meca. Olha só como que o assunto vai se desdobrando. Mas enfim, qual a identidade desta mulher? Me permita ler para vocês 2 versículos para nós entrarmos no assunto. Apocalipse capítulo 17, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 5. Eu estou com a Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e diz assim o texto: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Conforme eu já falei, vale a pena repetir que o assunto é muito difícil, o tema é polêmico. Mas no próprio capítulo 17, o anjo, ele dá a interpretação do assunto ao apóstolo João. E no último versículo, o versículo 18, pois este capítulo tem apenas 18 versículos, o anjo explica, gente, quem é a prostituta montada sobre a besta. E eu já vou ler para você daqui a pouquinho o versículo 18, onde já foi dada pelo anjo a interpretação, a identidade desta prostituta. Mas em que os preteristas, tanto parciais ou radicais, eles se seguram para afirmarem que esta mulher é uma referência a Jerusalém do primeiro século? A roupa da mulher, ela está vestida com pedras preciosas, adornada, com pedras preciosas, etc. E quando jogam isso para o Antigo Testamento, as vestes dos sacerdotes que ministravam no sacerdócio levítico, a coisa bate, a conta fecha direitinho, a descrição das vestes dos sacerdotes. E outros pontos que os preteristas se seguram para sustentarem que esta mulher é uma referência a Jerusalém antiga, a Jerusalém do primeiro século.
A grande verdade é que há uma ambiguidade nesse texto. Mas qual a linha de raciocínio que eu gostaria de tomar? Eu gostaria de tomar como chave hermenêutica a linha de raciocínio conforme o próprio texto sugere. O que o texto sugere? O texto dá um nome a esta mulher. Claro que não é o nome real dela. Fala Grande Babilônia. Não é por um acaso que esse código foi empregado a essa grande mulher, ou a esta prostituta que está montada sobre a besta. Quando é dado esse nome de Grande Babilônia, o Apocalipse, gente, ele gosta muito de fazer isso. A revelação do Apocalipse sempre vai lá no passado, costuma pegar eventos já ocorridos, é como um flashback, e traz esse evento para o presente do profeta, no caso aqui o apóstolo João, é passada a visão para ele e é apontada a realidade futura. Dessa forma, clareia uma luz muito grande para nós. Por qual motivo? Porque Babilônia, dos tempos de Nabucodonosor, foi a inspiração passada ao profeta, no caso apóstolo João, para que ele pudesse então escrever a visão, preparando o seu público para compreenderem bem o assunto da profecia. Vamos ver alguns detalhes agora de Babilônia de Nabucodonosor com a Babilônia do capítulo 17, 18 e 19 do Apocalipse. Por exemplo, quando o anjo começa a dar a interpretação, olha o que ele diz no versículo 15. Ele diz assim: E disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Nós saímos do Apocalipse, vamos até Jeremias, capítulo 51, versículo 13. Observe bem a descrição que é dada de Babilônia, de Nabucodonosor, no capítulo 51, versículo 13 do profeta Jeremias. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouro, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Então nós temos uma luz muito clara agora sobre a identidade da mulher. O Apocalipse está trazendo lá do passado do apóstolo João, a figura de Babilônia de Nabucodonosor, como inspiração para os leitores do apóstolo João compreenderem a identidade da Babilônia, que está sendo citada no capítulo 17, 18 e 19. Eu vou ler um outro versículo que também relaciona o texto com a Babilônia de Nabucodonosor. Aí você vai compreender direitinho o porquê do paralelo. Apocalipse capítulo 18, versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, e dai-lhe ela em dobro. É mencionado um cálice que foi dado à Babilônia para ela beber, em dobro do que ela já tinha passado, oferecido às nações por onde ela passou. Então, irmãos, ficou claro para mim que a chave hermenêutica para interpretarmos a identidade desta mulher é o capítulo 25 do profeta Jeremias. O que aconteceu no capítulo 25 do profeta Jeremias? Nabucodonosor foi aqui um instrumento usado por Deus, um servo, ele estava a serviço de Deus, no capítulo 25, e destruiu Jerusalém,
destruiu o templo, levou cativo os habitantes de Judá, ele causou um evento na sua época, neste caso Nabucodonosor causou um evento na sua época, que ficou conhecido como uma grande tormenta. Porém, Deus prometeu que depois que Babilônia subjugasse as nações, os povos sobre os quais ela estava sendo enviada como instrumento de Deus, o próprio Deus também haveria de julgar Babilônia. Isso está em Jeremias 25, versículo 12, eu vou ler para você. E acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando-a a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Observe bem que aquele movimento militar, aquela ofensiva de Nabucodonosor, no capítulo 25 de Jeremias, que culminou na destruição de Jerusalém, na queda do templo, o primeiro templo. Ali está, gente, o arquétipo perfeito da Babilônia do capítulo 17 do Apocalipse. O que isto quer dizer? O apóstolo estava passando para os seus leitores que a Babilônia do presente momento que ele estava escrevendo, ela tinha as mesmas características políticas da época do rei Nabucodonosor, conforme eu já mostrei em pelo menos 2 versículos. Ela estava assentada sobre muitas águas, conforme a Babilônia de Nabucodonosor estava. Ela estava com um cálice nas mãos, conforme a Babilônia do Nabucodonosor estava. E o que mais aconteceu em Nabucodonosor? Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, etc. e etc. Aí nós podemos chegar à conclusão da identidade da Babilônia dos capítulos 17, 18 e 19. Quem fez uma obra semelhante à de Nabucodonosor no primeiro século? Foi o general Tito. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo, sob o governo do imperador Vespasiano, cuja cidade que dominava sobre os reis da terra na época do apóstolo João não foi outra senão, gente, a cidade de Roma. É simples e fácil de compreendermos que o apóstolo João está falando da cidade de Roma. Neste caso, nós estamos tratando do aspecto político. Em outros vídeos, vamos tratar também do aspecto religioso da Babilônia, dos capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse. Agora eu vou ler para você o último versículo do capítulo 17, que fecha o raciocínio. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, a semelhança de Nabucodonosor, que chegou a ser rei sobre reis, e Babilônia reinou sobre todo o mundo conhecido da época de Nabucodonosor, Roma, na pessoa do seu imperador, na época do apóstolo João, era a cidade que estava reinando sobre os reis da terra. Vou repetir a leitura do versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. No momento em que ele estava escrevendo, esta cidade estava reinando. Então, deixando claro a identidade dessa mulher, ela não é Jerusalém. Jerusalém, tanto em Nabucodonosor, foi destruída, como também Jerusalém, 25 anos antes do
da escrita do Apocalipse foi destruída pelos romanos, pelo Império Romano. Então Jerusalém aqui não pode ser a mulher, não é a mulher, porque as características superiores, todas elas são apontadas para o atacante, para quem está ofendendo, para quem está partindo para cima. E neste caso foi o Império Romano, a cidade que reina sobre os reis da terra. Eu espero ter conseguido esclarecer a identidade dessa mulher, que nada tem a ver com Jerusalém, com Meca ou nenhuma outra grande cidade. Pegando como referência o capítulo 25 de Jeremias, onde todo aquele evento de Nabucodonosor, que ficou conhecido como a grande tormenta, ele foi o modelo, o reflexo do ano 70, quando Roma invadiu a Terra Santa e destruiu também Jerusalém. A cidade não é outra senão Roma. Muito obrigado por você estar assistindo mais um vídeo aqui do nosso canal. E como eu sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.